É isso aí, programa Passando da Régua FM 98.1 e hoje é quinta-feira, né, João? Quinta do quê, João? Graças a Deus. É quinta meu amigo, do sexo. É isso aí, quinta do sexo, hoje aqui na Ativa FM 98.1. Esse quadro que faz muito sucesso, logo depois do carnaval, então, né, João? Nossa, gente! Como é que foi o carnaval? Esse carnaval foi melhor que os outros, porque foi pulado na cama. É verdade. Pulado na cama. E vamos que vamos, recebendo aqui no nosso estúdio aqui ele, o mestre, nosso guru aqui, nosso amigo Hudson. Entrando na TV agora. Bom dia, meu amigo Hudson, tudo bem? Como é que foi o carnaval? Achei maravilhoso, mas toda semana ganha um título novo, né? Guru do sexo, especialista em sexo, enfim. Isso é legal, o guru acha ficar, né? Eu fico feliz. Vai bater, né? Vai bater, porque a gente não sabe o que vem adiante. Eu fico feliz, vai trazendo aí. Bom dia, gente, bom dia. Esse programa pós-carnaval aí traz muitas novidades, até porque, pra quem não sabe ainda, né? Carnaval é o aval da carne, né? Então a galera aí se esbaldou, mesmo na pandemia, eu ouvi relatos aí de gente que realmente aproveitou o bloco dos confinados, o bloquinho dos confinados. É, isso aí também. Bom dia a todo mundo, vamos falar hoje sobre um tema muito legal. Show de bola, e hoje também recebendo ela, nossa guru feminina, vamos dizer assim, né? Já faz parte do nosso Já faz parte aqui do nosso programa aqui, Ana Paula, tudo bom, Ana? Bom dia, como é que tá? Tudo bom. Como é que foi o bom seu dia. carnaval? Do mesmo jeito do João em casa, na cama, né, João? É o melhor que teve carnaval. Foi Bem na cama. cuidado, ouvindo mais lives, Isso. se cuidando. Tá certo, vamos lá. Então o papo de hoje é o seguinte, né? A visão feminina sobre o sexo. Que história é essa, Hudson? Cara, esse mês eu pensei assim, trazer uma coisa mais sobre algumas questões da fragilidade em relação ao sexo. A gente falou muito sobre o corpo, né, no mês passado, e uma coisa que a gente explorou bastante foi a vulnerabilidade. Lembra a abertura que a gente tem para poder falar sobre sexo, para sentir o sexo na sua totalidade? Então, homens e mulheres sentem o sexo de uma forma completamente distinta por conta das referências que a gente tem. E a gente percebo isso em consultório, que é um trabalho que nós temos de sensibilização, de desconstrução da visão sexual de cada um, né? Por exemplo, enquanto a gente tem o homem muitas vezes dominante, com uma certa dificuldade de falar sobre os seus sentimentos por conta dessa dificuldade de se mostrar vulnerável, a gente tem a mulher que é colocada num papel do extremo oposto, extremamente vulnerável, e espera-se dela que ela seja completamente vulnerável, e muitas vezes que ela tenha essa iniciativa sentimental dentro da relação. Então, eu já ouvi falar coisas do tipo, a mulher é sentimental, então a mulher vai sentir o sexo mais pelos sentimentos, ela vai se entregar mais às emoções do sexo. E aí, muitas vezes eu me pergunto, e o homem não é emocional, ele não é sentimental, ele não tem nenhum envolvimento? Essa pergunta pode parecer muito boba, mas se a gente for levar para essa realidade do homem mais rígido, com mais dificuldade para falar sobre seus sentimentos, a gente tem muito cara aí que trata o sexo de uma forma muito mecânica. Então, a ideia seria explorar esses dois lados, né? Essa extremidade masculina desensibilizada, que é rígida, que tem dificuldade para falar sobre sexo e fala do sexo de uma forma muitas vezes apenas carnal, e a mulher que é levada para esse outro extremo de falar do sexo do ponto de vista unicamente sentimental, e a gente esquece que a mulher também é corpo, também é hormônio e também gosta de sexo tanto quanto o homem. A gente tem que sempre buscar o equilíbrio no caso, né? Nem mais nem menos, né? Por que não a mulher falar da própria visão, né, da mulher no sexo? Então, precisa aqui a amiga Ana Paula. Fica à vontade, Ana. Como é que é essa visão aí feminina sobre o sexo? Então, é bem o que o Hudson falou mesmo, né? Então, assim, a visão feminina sobre o sexo, ele foi moldado na cabeça da mulher. Foi a criação, foi a educação. Se a gente for falar lá dos primórdios, antes da igreja católica entrar, fazer tudo em relação a sexo era muito comum, era muito tranquilo, entendeu? Aí depois que entrou a igreja, realmente ela meio que separou homem e mulher. Para que serve o homem e para que serve a mulher? A mulher, ela, obviamente,
não é segredo para ninguém, ela foi dita como ela existe para procriar. Inclusive, até hoje, a Igreja Católica proíbe a questão do uso de anticoncepcional. Exatamente porque a mulher ela tem que fazer filho. Então, assim, eu costumo até dizer direto para as meninas, quando eu faço meus eventos, eu coloco o desenho lá de um clitóris, né? E eu inicio perguntando para elas bem assim, quem criou, né? Porque a maioria das pessoas, elas são cristãs e elas entendem que Deus criou a gente. Então, vamos lá. Então, quem criou o ser humano, né? Aí elas respondem, Deus. A maioria responde, né? Deus. Eu digo assim, tá, então, quem criou o clitóris? Aí elas param, aí elas falam assim, Deus. E se o clitóris só serve unicamente para dar prazer à mulher, o que Deus queria? Então, se você for para pensar nisso, né, Tiago, obviamente que a mulher, ela tem biologicamente a função de trazer filho ao mundo, como o homem tem de depositar lá o esperma dele, coisa assim, criar. Então, é uma função dos dois. Mas não é só para isso que a gente serve. Então, assim, é uma desconstrução que a gente tem que fazer de algo. Dando um exemplo meu, feminino mesmo, né? Quando eu era menina, minha avó, mãe do meu pai, ela falava que se beijar engravida. Eu tinha muito medo. Eu dei meu primeiro beijo com 13 anos, imaginando que eu estava grávida. Não beijei mais até passar todo o tempo, eu acompanhar as grávidas e ver que minha barriga não estava crescendo. Então, assim, é um medo muito grande. Até o Hudson está aqui para poder me esclarecer bem se é isso. Até os 7 anos que a gente tem a formação dos valores e caráter, não é isso? Até os 7? Na verdade é uma vida, assim, mas assim, a nossa sensibilidade intelectual para essas coisas é maior até os 7 anos, mais ou menos. Até os 7 anos. Aí você imagina, porque assim, eu botava a mão na minha parte íntima, porque é normal uma criança, coisa assim, como o Freud mesmo falava, né? Colocar a mão, mexer. Eu apanhava na minha mão, e é feio, é nojento. É nojento. Então assim, você vai criando, você vai sendo, a cabeça sua vai sendo moldada para aquilo, não pode falar. Você não pode falar o que você sente, porque aquilo dali... Agora, o homem não, ele tem a total liberdade de falar, entendeu? Seria mais ou menos isso. E assim, vamos... Qual seria o paradigma de você pular desse campo para outro campo, então? E aonde da sua vida, por exemplo, você falou assim, cara, deu um estalo, e você, não, cara, vou conhecer um pouco mais, por que você teve essa mudança, de mudar esse olhar sobre o sexo? Então, deixa eu ver como é que eu vou falar isso, porque aí você toca num ponto que um dia eu vou escrever um livro sobre isso, né? Mas você toca um ponto muito grande. Eu tenho aí vou fazer 24 anos de casamento, entendeu? E alguns acontecimentos, eu mais jovem, dentro do meu relacionamento em relação ao sexo, aconteceram. Eu não vou dizer exatamente por enquanto o que aconteceu, entendeu? Até porque eu vou estar falando da outra pessoa, então eu devo um respeito a isso. Então, assim, alguns acontecimentos dentro do meu casamento que houve, que, como sempre, a mulher ela se sente culpada, sozinha, unicamente, entendeu? Ela se culpa. Porque a culpa deve ser minha, eu que não estou deixando a desejar, eu que estou faltando, eu que aquilo, entendeu? Por quê? Porque nós somos educadas do mesmo jeito que eu falei pra você, né, Hudson, a casar, a ter filhos e a só dar o prazer pro outro e não ter o prazer, né? Então, assim, a partir do momento que eu descobri, que eu achei que eu tinha algum problema, eu comecei a estudar, fazer curso. Fiz curso de striptease, curso de sensualidade, curso de fala, todos os cursos imagináveis que você possa imaginar, de dança, todos os cursos imagináveis que você possa imaginar, eu fiz. Mas sempre continuava aquele vazio dentro de mim e eu continuava me sentindo culpada. Até que eu falei assim, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, eu vou começar a estudar diferente. Eu vou começar a estudar desde os primórdios, como é que era o sexo, como é que era a questão. Aí comecei a estudar sobre o patriarcado. Aí, agora, na formação de especialista em saúde e bem-estar do casal. E aí eu fui entendendo que a culpa não era minha. Que o problema não era comigo, entendeu? Que o problema era como nós éramos moldados. E como que eu tinha... Então, ai meu Deus, eu posso ter prazer. Eu não preciso só oferecer o prazer. Eu posso dizer não se eu não quiser. Eu não preciso, porque eu estou casada, falar assim, não, todo dia, a hora que você quiser, eu estou à vontade. Não. Olhar e falar, eu não quero, não estou pensando nisso, eu estou preocupada, não quero agora. E tem um outro detalhe. Os homens eles têm mania no casamento de falar bem assim, ó. Só eu te procuro, você não me procura.
A mulher não é treinada, educada a procurar, porque senão ela pode ser taxada, entendeu? Lógico, você começa a criar um laço muito grande de intimidade na relação para que você possa falar sobre isso com o marido. Mas para isso os dois têm que ter a cabeça muito aberta, tem que ter um diálogo, uma intimidade muito grande para isso. Os dois, o homem tem que ter a cabeça aberta. E foi basicamente isso, Thiago. Eu comecei realmente a estudar, a procurar, porque eu achava que a culpa era minha, que tinha um problema comigo. Eu acho que é muito da realidade do dia a dia, né, Hudson? Isso aí, sabe? Mas também é muito biológico, porque a mulher, como ela tem um período de gestação de 9 meses, ela precisava de proteção durante esses 9 meses, e aí ela precisava do homem, né, que geralmente o homem com quem ela teve esse filho, para poder protegê-la pelo menos até esse tempo. Depois criava-se, na época, lá nos primórdios mesmo, a comunidade mesmo criava aquele filho. Não existia, não era o homem e a mulher que criavam o filho. Isso é uma coisa que veio a partir do cristianismo. Mas durante esse período ela tinha necessidade, pela vulnerabilidade física que ela tinha a partir do momento da gestação, ela tinha necessidade dessa proteção, né? O homem não, porque o homem não tem um período em que ele tem que, né? Não existe a gestação masculina. Hoje a gente tem um trabalho, a psicologia trabalha muito isso nos hospitais, no pré-natal e também no pós-natal, do homem acompanhando esse processo. O homem também entra em gestação acompanhando cada passo da mulher, inclusive num processo de sensibilização sexual, que é diferente. O sexo durante a gestação é completamente diferente. É até um tema que eu quero trazer aqui com a gente depois para falar, né? Mas a gente hoje tem um trabalho muito grande nessa desconstrução para o homem e a mulher se equilibrarem nessa relação de equivalência, porque se a mulher foi trabalhada para ser muito emocional, cabe a ela, dentro dessa construção social, dar espaço para que esse homem também se desenvolva emocionalmente. E o homem, como foi trabalhado dentro de uma visão, uma ótica mais carnal, cabe a ele dar o espaço, dar a condição de segurança para que a mulher se mostre naturalmente, gradualmente dentro dessa relação e consiga se sentir à vontade com esse corpo, com esse sexo, né? Então, com esse desejo. Com esse desejo. Então a gente tanto trabalha as mulheres para acolherem mais essa relação, que isso é natural até da nossa cultura, acolherem mais esses sentimentos masculinos, e os homens para terem um pouco mais de paciência, um pouco mais de tato, um pouco mais de cuidado com essa mulher que está se mostrando, que está se desnudando aos poucos, né, fisicamente, descobrindo o próprio corpo junto a esse parceiro. Porque, em geral, ela vai conhecer o corpo mesmo com o parceiro. Enquanto o homem tem outras várias experiências que fazem com que o corpo dele seja sensibilizado, a mulher, em geral, precisa do primeiro contato com esse homem, precisa de uma relação sexualmente ativa por um tempo, pelo menos, para ela ir... Isso, e em geral conectado com esse sentimento natural, que é uma expectativa que nós criamos sobre essa ideia, né? Hudson, agora para os nossos ouvintes aí da GFM, o pessoal está nos ouvindo aí, qual o melhor caminho, cara, para você seguir? Porque a Ana Paula falou que interessante, ela foi pesquisar a dança, não sei o quê, e no final ela percebeu que existia um vazio dentro dela, né? Talvez por não entender ou entender que achar que era culpa sua, mas no final vamos dizer que é algo em conjunto, né? Estava buscando algo para trazer prazer para ele, não para mim. Exatamente. Então, assim, como é que cara, estou aqui lá em casa, estou preocupado, como é que eu vou conhecer um pouco mais ou me desenvolver nessa questão sexual? Como é que seria o melhor caminho aí para a pessoa seguir? Bom, a gente sempre prioriza a relação do casal, né? Então, a gente entende que se você está casado, você criou uma unidade com essa pessoa e é com ela que você está desenvolvendo a sua vida, e essa intimidade precisa primeiro partir de um interesse mútuo. Então, identificar algumas falhas dentro dessa relação e começar a trabalhar dentro do casal pode ser um bom primeiro passo, né? Se isso não funcionar também, aí a gente acaba procurando os profissionais de saúde, profissionais voltados tanto para a saúde, né, psicológica em geral, mas profissionais voltados às vezes especificamente para essa área do casal e do sexo, né? Se a questão for naturalmente sexual, porque às vezes nem é uma questão puramente sexual, às vezes é uma questão mesmo de
de comunicação, Educação. de educação. Quando eu falo assim, comunicação, é bom a Ana falar disso da educação, porque são educações completamente distintas, como a gente está falando desde o início aqui do programa. Então, eu não consigo... É quase como duas pessoas que realmente vivem em universos, em mundos, em planetas diferentes, entendeu? Eu preciso te dar uma descrição do meu planeta, do que existe dentro dele, e você vai me dar uma descrição do seu planeta. E aí eu vou descobrir se realmente existe uma compatibilidade no primeiro estágio, isso antes do casamento, né? Agora, quando a gente já está casado, a gente vai descobrindo um planeta que nós já habitamos juntos, né? E a gente está desbravando esse planeta juntos. E é literalmente um planeta onde vive eu e a minha parceira, você e o seu parceiro. Porque é uma realidade muito própria. O sexo que você desenvolve com seu parceiro, ou eu com minha parceira, não vai ser igual a nenhum outro. Inclusive, se ele for igual, já que a gente está falando aqui de possíveis indicativos, né, para procurar ajuda, se você quiser muito que esse sexo se pareça com alguma outra coisa, provavelmente você está indo num caminho meio torto, meio inadequado, porque essa é uma verdade muito pessoal, construída com referências de cada um, entende? Então, a primeira coisa é entender essa individualidade, que cada casal tem a sua. Seja um casal jovem, um casal que está no início de uma relação, né? Ou seja um casal de muitos anos. A maturidade sexual é muito relativa, Thiago. Tem gente que precisa de um estado, de um problema muito severo dentro do sexo, uma impotência, uma anorgasmia, algo nesse sentido, para começar a entender que existe algo que precisa ser trabalhado e às vezes precisa da ajuda de um especialista. Quer ver uma coisa interessante que você falou? Que você perguntou para ele, que me fez lembrar aqui. Eu comecei muito nova, né? 24 anos de casada, então comecei há muito tempo atrás a procurar, a aprender. Eu cheguei a procurar especialista em sexólogo, psicólogo especializado em sexo, ginecologista especializado. Na época, eu não encontrei em Brasília. Era muito difícil. Aí, uma vez, uma pessoa me indicou, falou, tem uma em tal lugar, não sei o que, você vai lá. E a mulher era a bambambam, top das galáxias, da médica, né? E era muito caro. Eu tinha convênio, não aceitava convênio, era um absurdo de caro, assim, mas era muito mesmo que realmente estava fora da minha realidade. Hoje não, hoje você encontra várias pessoas que trabalham com isso e que não é uma coisa muito absurda. Aí o que ele falou da terapia, ela é muito importante. Em consultório mesmo, a gente trabalha a educação sexual, quando chega um casal, ou chega a mulher, ou chega o homem, né, separado, coisa assim, e começa a falar. Porque uma coisa que, por exemplo, que é muito difícil de você ver a pessoa, você perguntar, principalmente para uma mulher, para o homem também, mas para a mulher é mais. O que te excita? Esse barulho que eu fiz aqui agora é o grilinho. É exatamente isso que acontece, entendeu? A pessoa não sabe dizer o que te excita pessoa. Não sei. Então a gente trabalha a educação para saber o que excita ela. Dos 5 sentidos, o que mais a excita, entendeu? E aí a gente vai trabalhando, vai educando, vai tirando, tentando tirar, porque não é fácil desconstruir algo que foi construído na sua infância, na sua adolescência, entendeu? Não é fácil depois de adulto, que você foi lá, era uma mente vazia, e você foi construindo casinha por casinha, predinho por predinho, agora você vai ter que derrubar para construir novamente. Não é muito fácil, entendeu? Mas não é impossível. E traumas, experiências muito ruins, aí a gente passa para um psicólogo, um psicanalista, entendeu? Para tratar isso em conjunto com a nossa educação. Não, e ainda tem um agravante, né? Que você vai construir isso, mas depende muito de quem está do seu lado, né? Como é que vai ser isso aí, né? Aquela relação, o outro mundo vai impactar no seu mundo, né? Como é que essa pessoa vai ver isso, né? Como é que você vai... está falando do parceiro? O professor fala, a gente está passando por uma fase agora que ele fala exatamente sobre isso, que nós vamos ter que ensinar a pessoa a fazer um trabalho sobre osmose. Eu sou a parceira, fui sozinha, meu marido não quer ir comigo, mas eu quero mudar aquele relacionamento porque eu amo meu esposo, eu quero mudar aquilo que tem lá dentro. Como é que você vai fazer? precisa dele para mudar, Exatamente. Você vai fazer por osmose. O que seria isso? Seria exatamente a sua transformação. Você vai transformando. Lógico que aí é um pouquinho mais lento, porque o outro, ele não vai estar ali ouvindo tudo. Você vai levando, vai transferindo, mostrando, entendeu? E ele vai gostando ou não daquilo, entendeu? Porque também se ele não quer mudar, eu não posso fazer nada.
Só que eu também vou querer estar com ele ou não dessa maneira. E é um direito dos dois, dele de aceitar querer estar passando por isso e dela também não estar aceitando por ele querer empacar naquilo lá. Entendeu? Mas é o osmose que o professor fala. Vamos trabalhar a osmose. Ô, Hudson, em pleno 2021, você acha que a mulher tem uma visão diferente do sexo que era antigamente? Na realidade, no dia a dia, no preto e branco? Olha, cara, eu lembro, eu posso falar assim, não só como terapeuta, mas a minha vida de solteiro de pouco tempo atrás, alguns anos atrás, né? As mulheres, a gente percebe já uma predisposição, uma abertura para falar mais sobre sexo e para viver o sexo de uma forma mais livre. Isso vem muito com a cultura dos apps, da intimidade, né? Porque antes ficava tudo sobre os olhos da família. Hoje a gente tem uma intimidade, a virtualidade me permite ter contas fake, me permite ter um bando de estratégias para conseguir conteúdo sem que as pessoas interfiram nisso, de uma forma mais anônima, tá? Mais privativa, né? Então, hoje, se você quiser de fato, você encontra uma maneira e vai lá e faz. Então, eu vi muito disso. No consultório, existem relatos de mulheres que fazem escondido do parceiro, procuram, né? Vão atrás, se orientam de alguma forma, até tentam mudar e aí ser um exemplo pro parceiro, né? Fez tudo escondido. Pois então é natural isso, mas já há uma abertura. Quando os homens solteiros, em geral, vão procurar mulheres, eles já até procuram mulheres que tenham essa abertura maior. É uma vantagem, porque ter essa abertura física, mais carnal, é muito interessante. A mulher se conhece um pouco mais e aquilo se torna muito mais proveitoso dentro da relação, diminui algumas barreiras que a gente tem emocionais que muitos homens acham até um desgaste meio complicado. Então, o simples fato dessas mulheres já terem uma abertura já é muito significativo, entende? Dentro dessa ótica tão restrita que a gente viveu, de um passado não tão distante. Então, Mas muito arraigado. Isso é fato. Isso. É distante, mas é arraigado. Mas se os homens souberem trabalhar, souberem aproveitar de uma forma positiva, tá? Essa abertura e o que eu falei, até orientar, conduzir essa mulher, apenas dar o espaço para ela manifestar sem medo esse corpo, manifestar essa libido, falar mesmo sobre o desejo dela, mas eu falo aqui do desejo carnal, tirando o sentimento da jogada completamente. Se ela simplesmente abrir isso e se sentir à vontade de fazer isso, a gente vai ter um potencial muito grande de conexão dentro dessa relação, né? Uma mulher que naturalmente, a gente espera que ela seja mais sentimental, entregue fisicamente também, a gente tem uma relação a gente visualiza uma relação muito mais facilitada, sabe? Porque hoje, como terapeuta, eu vejo muito essas barreiras. São barreiras pequenas, simples, sabe? É a mulher que, por exemplo, chega lá no consultório e fala: eu adoro sexo anal, só que eu morro de medo de falar isso pro meu parceiro, marido ou namorado. E aí você fala assim, pô, então, dependendo do tempo que você dá com a pessoa, você praticamente não conhece ela, porque pode ser que o cara super adore isso, que é uma realidade, né? Mas existe uma hipocrisia, né, Thiago, do cara que gosta, mas julga. Uhum. Então ele às vezes vai buscar numa outra fora da relação. É engraçado, porque vai caminhando programa a programa e vai aprendendo. É uma terapia, né, semanal que a gente tá batendo esse papo aqui, né? O negócio falando, o cara gosta, mas julga, né? A pessoa gosta e não fala que gosta, né? Exatamente. Se outra coisa, mas quando você pensa que eu tô num relacionamento com alguém, eu tenho essa confiança para falar, cara, eu gosto daquilo, gosto dessa maneira, assim, assado, né? Eu tô falando desse caso assim, porque isso acontece mesmo. Chega bastante essa hipocrisia, principalmente do ponto de vista masculino, de eu vou procurar, olha, eu não tenho coragem de fazer isso com a minha esposa. Tá, mas espera aí, você não escolheu estar com ela? Não é? Mas isso... E se eu descobrir que ela sabe fazer? Ué? É porque assim,
com o que ela aprendeu? O que ela está vendo? O que ela está fazendo? Existe muito disso, sabe? Eu não sei se eu vou ter o mesmo tesão nela. Eu não sei se eu vou ter o mesmo desejo por ela se eu descobrir que ela é assim, pra frente, sabe? Depravada, coisas do tipo. E o que é uma hipocrisia, porque esses mesmos caras que falam dessa forma são os caras que querem, naturalmente, né, como qualquer outro, ter uma relação com ele. Vamos, cai pra nós. Você não vai pegar um carro 0 km, né? A pessoa teve uma experiência anterior, teve outras experiências que ela aprendeu. Às vezes é melhor até que tenha. Não é verdade? Assim, a gente tem que entender, por exemplo, eu sou um cara de 36 anos de idade. Se for um relacionamento da minha idade, por exemplo, essa pessoa teve uma experiências anteriores, como eu também já tive experiências anteriores. Então não cabe julgamento, acho que cabe diálogo, no sentido de que vamos alinhar. Gosto disso, gosto daquilo, isso tá legal e tal. E ele vai tentando, acho que é uma maneira de ter uma harmonia melhor no dia a dia. Olha só que engraçado que vocês falaram agora, que você falou agora, né? O homem quer, mas julga. Olha só, eu lembrei de uma pessoa aqui agora. Eu tenho um colega, ele já foi muito amigo meu. Ele hoje nós somos colegas, nós éramos bastante amigos, assim, sabe? Hoje ele é meu colega, porque eu falei umas verdades pra ele, que é aquela coisa, você começa a ficar muito sincero nas coisas que você fala. E o que acontece? Ele passou muito tempo casado, mesmo tempo que eu, praticamente. Acho que ele estava fazendo 24 anos. E ele se dizia muito infeliz. Ele falava, eu não amo mais, eu já não amo há muitos anos, mas ela faz tudo o que eu quero. Se eu pensar numa comida tal, ela não sabe fazer, ela se rebola, ela faz coisa assim, ela cuida dos meus filhos, blá blá blá. Ficou aquela coisa maternal, né? E eu falando para ele, eu falei assim, cara, você vai deixar de ser feliz porque assim, não é aquela coisa que você viu que tinha jeito de resgatar um relacionamento. Não, ele deixou bem claro, eu não tenho mais tesão por ela, eu não a amo mais. Eu não consigo mais. Começou a falar dessa maneira, né? Aí eu falei assim, tá, então assim, separa. Aí ele começou a conhecer outras pessoas. Eu falei, cara, separa e vai conhecer outras pessoas. Não faça isso com ela e nem com você. Separa. Aí ele conheceu uma moça, isso antes de se separar, ele conheceu uma moça, que a moça tinha, e ele chegou e me contou que a moça falou assim, Ana, eu é parecida com você, porque ela fala, ela faz, se ela tá com vontade, ela vira e fala que quer fazer, coisa assim. Ele falou, eu nem tive coragem de fazer com ela, já saí 3 vezes com ela, e ela desde a segunda vez que quer, e eu não consigo. Aí você tá doido? Eu não entendi, mas não era isso que você queria alguém que viajasse, que você que andasse, que não sei o quê. Ele, mas eu virei pra ele e falei, não, você vai ter que mudar isso. Eu olhei e falei, o quê? Ela vai ter que melhorar isso, Ana. Eu falei, melhorar o quê? Não, ela vai ter que ser mais assim. Ela falou, mas então peraí, você tá querendo uma igual que era a tua ex-mulher que você... Aí ele se separou. Conheceu uma outra moça. E essa outra moça é muito parecida com a ex-mulher dele. Então, assim, ele falava pra mim, ele falou, eu quero isso, isso e isso. Mas na hora que ele encontrou, ele saiu fugido, desesperado, com medo. Ele falou, cara, como é que eu vou levar na minha família, que eles são todos católicos, a mãe dele, muito velhinha, já católica, e não queria que ele se separasse de jeito nenhum, que ele tinha que morrer casado, mesmo não amando mais. E aí eu fui, falei umas verdades, assim, aí assim, a gente ficou um tempo sem se falar, voltou a se falar, mas ainda estremecido, sabe? Porque eu virei pra ele e falei, isso é loucura. Mas aí, se ela no meio da família lá, quando se fala uma besteira dessa, eu falo, não, você tá falando de uma pessoa consciente, não uma louca, ela sabe se portar numa sociedade. Não é assim, ela sabe onde ela tá pisando. E aí ele teve medo, ele, mas esse desejo, essa vontade toda dela, ela quer comigo, e vai que ela queira com outro. Eu digo, meu Deus, você entendeu? É muito estranho, né, cara? E ainda mais no princípio, o cara quer separar numa relação que ele não tá legal, porque se isso tá legal na relação, você quer uma coisa diferente, né? E aí quando você consegue essa coisa diferente, não é o que eu quero. Morre de medo. Tem uma peça do Molière, famosíssima, chamada Casa de Mulheres, inclusive te indico, tá? Tá. Que vale muito a pena ler, que o homem, ele priva a mulher de todo tipo de conhecimento. Ela não pode ler nenhum livro. E ele quer ela prontinha para ele o tempo inteiro. Né? Porque ele tem essa fantasia de que se ela tiver qualquer tipo de conhecimento, ela vai buscar algo diferente. Essa peça ela é muito interessante porque ela coloca em questão essa fragilidade masculina, que é algo mais para o próximo programa, mas que mexe muito com a castração que a gente promove nas mulheres por conta dessa dificuldade de lidar com essa fragilidade masculina. Então veja o que a gente está falando aqui. A Ana deu o exemplo de uma pessoa que claramente tem questões pessoais, né?
que vão muito além da questão sexual, mas se manifestam na relação sexual, porque é onde o seu desejo vai estar em voga, onde você está colocando aquilo que não é tão racional para funcionar. Então, todos os seus medos, pesadelos, todos os seus fantasmas vão te assombrar nesse momento, porque se você não estiver bem consigo, na hora que você estiver despido, fisicamente e emocionalmente, se você conseguir se despedir emocionalmente, né, isso vai te assombrar. Né? Você vai abrir, o sexo é uma porta para muita coisa. Então, às vezes, a impotência é sinal de que algo não está funcionando bem em nível mental, em nível emocional, você tem uma pendência para resolver. Isso, muitos homens têm resistência a entender. Eles acham que é uma questão puramente física, do corpo, eles acham que vão sentar lá na cadeira do consultório e vão ficar falando da performance dele. E é muito engraçado, engraçado no sentido do rir de nervoso, entendeu? Porque chega a ser cômico, mas um cômico desesperado, quando ele senta lá e ele percebe que existe uma criança dentro dele ferida, entendeu? Eu ouvi semana passada, na sexta ou foi na quinta-feira? Foi na quinta-feira, foi depois da gente ter o programa aqui. Eu ouvi de um rapaz que ele tinha um sentimento, mas ele não conseguia colocar isso em palavra. Parecia que a palavra impotência estava travada dentro dele, porque o sentimento era de impotência. Das vezes em que ele quis mudar a realidade dele, ele era uma criança, e ele não conseguia. Os pais se separaram, ele não pôde fazer nada. Né? Os pais mudaram, cada um foi para um lugar e ele teve que escolher com quem ficar e não pôde fazer nada. Ele teve que, nessa mudança, ir para um outro grupo de amigos. Esse outro grupo de amigos não recebeu bem, ele também não pôde fazer nada. Então, essa sensação que ele foi criando a partir dessas experiências de que ele não podia fazer nada, tirou dele a confiança para que ele pudesse se posicionar dentro de uma relação sexual, né? Então, olha que curioso. Todas as vezes em que a mulher se colocava acima dele, que alguma mulher se colocava acima dele, ele se sentia como o super-homem da Kryptonita, ele perdia as forças. Então, obviamente, ele ia procurar mulheres submissas, entende? Porque essas mulheres mais fortes, mais presentes, lembravam a mãe que decidiu terminar com o pai e era uma mulher mais forte e colocava muita restrição nesse menino para que ele não se tornasse igual ao pai. Então, olha a história toda, entende? Eu estou falando isso porque esse jovem esperava que ele se sentasse ali e falasse unicamente da performance dele. O que estava errado na performance dele? O que estava errado nas preliminares? Que ele não estava conseguindo ter a ereção ou manter essa ereção sendo ele muito jovem. Entende? Então, a gente precisa trabalhar essas questões, tanto homens e mulheres, entender que o sexo é só uma expressão do nosso estado de espírito. Entende? Mesmo se você pensar o sexo da forma mais mecânica possível, você não consegue ser frio o suficiente para chegar neste momento de abertura e ser isso. Apenas isso. Entende? Senão você vai ficar como muitos caras aí, ou muitas mulheres, mais os caras, né? Porque tomam a medicação para o organismo reagir a algo que o emocional não tem condições de suportar. Então o cara, às vezes, isso é muito sério, tá? Quero aprofundar isso no próximo programa. Às vezes o cara, ele tem a ereção, ele consegue transar, ele chega ao orgasmo e no final ele está completamente esgotado, derrotado e ele começa a virar uma espécie de dependente daquela droga. Toda vez que ele vai transar, ele precisa daquilo e no final ele sempre se sente esgotado e acha que se ele só precisa tomar mais um para transar de novo e se sentir melhor. Então esse cara só se realiza no momento do ato sexual pelo prazer que os hormônios trazem, mas ele não tem uma conexão, ele não tem uma abertura emocional para aquilo, entende?
Cara, eu tenho uns 20 dias que sabe de mim, tá corroendo isso aqui, sabe? Eu lembro da semana passada e eu quero aprofundar um pouquinho mais, que já tô com a minha amiga Ana Paula, que é especialista, Lúcio também. O que eu percebo, cara? Porque o Google é foda, você botou uma porcaria de negócio lá, te persegue, é da vida, né? E como a gente fala sobre sexo, tá sempre postando essa questão da sexualidade, né? E, cara, apareceu tanto post lá, tanto lugar do Brasil todo, né? O que eu percebi, cara? E aí eu me questiono um pouco, porque se fala muito de sexo, mas se procura relacionamento. E eu fico assim, cara, será que o mundo tá ficando doido? A rede social fala uma coisa, as pessoas querem outra, ou as pessoas estão numa utopia, eu não quero falar o que querem mesmo. Porque, por exemplo, lá se fala de sexo, mas quando você vai procurar alguém que quer relacionamento. Então, sim, parece que tá meio controverso o mundo. Eu falo porque às vezes está conversando com alguém, como eu tô solteiro, às vezes está conversando com alguém, você percebe que a pessoa quer um relacionamento. Você entendeu? Boa parte das mulheres querem um relacionamento, a verdade é essa. E aí você vê a mídia indo contra isso, porque eu não vejo, poucas pessoas falam de relacionamento, falam do ato sexual em si, sentir prazer, não sei o que, papapá. E aí você fala, pô, cara, o Instagram me mostra sexo, e a realidade aqui me mostra relacionamento. Que porra é essa, cara? Vamos lá, isso é uma pergunta muito relevante. Inclusive, a gente aqui, o programa, Quinta Sexo, é elogiado, pelo menos o feedback que as pessoas trazem, é que a gente não fala do sexo de uma forma erotizada. E isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, porque essa sempre foi a proposta desde o início do quadro, que a gente falasse sobre isso. Por quê, galera? A gente trata o sexo aqui de uma forma integral, né? A gente trata o sexo de uma forma em que, como eu falei, é uma expressão de uma energia que vem do nosso estado de espírito e tudo mais, né? Então ele envolve muitas questões. O sexo hoje se tornou uma grande mercadoria. Mexe com a cabeça das pessoas. Nunca se teve tanta abertura para se vender o sexo como se vende hoje. E eu falo isso até como vejo muitos terapeutas trabalhando dessa forma, muitos sexólogos trabalhando dessa forma, muitos coaches voltados para o sexo trabalhando dessa forma, focando naquilo que de fato interessa para as pessoas, que é a performance sexual, né? Só que o sexo, por natureza, a gente não tem como separar o sexo da relação. Nós precisamos do outro, né? A não ser que seja uma masturbação. Mas mesmo assim a gente fantasia. Tem imaginação, né? Mesmo assim a gente fantasia. A questão é, nós precisamos do outro. E o ser humano, ele tem resistência a ver o outro como um mero objeto, porque não é da nossa natureza isso, né? O mercado tenta separar isso, tenta colocar o sexo numa instância distinta, como se fosse possível a gente olhar o sexo de uma forma isolada. E eu vou te falar com todas as letras, não tem como isso, tá? É por isso que eu fiz a pergunta por isso, porque eu entendo que não tem como você se dividir uma coisa da outra, né? Mas era assim, a partir do momento que o movimento, várias redes sociais de relacionamento e o sexo é o grande mote, assim, é o grande estímulo dessa galera, essa fantasia que eles têm de conseguir separar o sexo da relação, porque o que a gente viu aqui, inclusive quando a gente falou do programa de app de relacionamento, é que as pessoas estão vendo os apps como uma espécie de delivery de sexo. Eu estou falando em termos gerais, tá, gente? Existem muitas exceções, assim, e isso é muito bacana. Só que a fantasia que se cria em cima disso é que é sexo rápido, né? Sem compromisso. Amanhã ninguém vai te ligar te cobrando nada e ninguém vai te perguntar sobre as suas emoções, os seus problemas, você só precisa ir lá e fazer. Bom, existe isso? Existe, mas dizer que não existe nenhum nível de envolvimento antes disso é quase que instrumentalizar as relações. É como coisificar mesmo as coisas, sabe? É como eu chegar e ver a Ana unicamente como um instrumento voltado para o meu prazer. E isso é extremamente egoísta, sabe? Se eu simplesmente me importar minimamente que seja com a opinião dela ou com a forma como ela enxerga o sexo, que é o que a gente está falando aqui, dessa fragilidade e dessa visão feminina sobre o sexo, eu já estou me conectando com ela, já estou criando uma abertura para a gente desenvolver alguma coisa. E isso é muito sério, porque se não houver isso, você não vai ter o prazer da forma como você quer. Entenda, porque isso é muito importante. As pessoas querem ter um sexo maravilhoso, mas o sexo maravilhoso só é alcançado em nível de conexão. Mesmo que seja uma conexão rápida, mesmo que seja uma conexão
não para um relacionamento, para um casamento, mas para o ato. Só que eu tenho que ter a maturidade e a abertura para falar assim, eu quero me permitir durante esta transa, sabe? O que a gente vê não é essa abertura, essa maturidade, esse autoconhecimento suficiente para você se permitir aquele momento de vulnerabilidade. O que a gente vê é um monte de gente que tem dificuldade de falar sobre as próprias emoções, sobre os próprios pensamentos, porque tem medo desses pensamentos e dessas emoções, e manifesta isso em outras pessoas num ato extremamente egoísta, sem perguntar se realmente elas gostam. E aí acham ruim quando há um embate, quando lá no mercado, na vitrine, a pessoa está lá super disposta, super aberta ao sexo, com umas fotos super exuberantes e tudo, e durante a performance, eita, abriu espaço. É aquela mulher que começa a falar, querer falar sobre algumas coisas, mostrar um pouco do ponto de vista dela, e eu falo, não, mas não foi isso que eu comprei, né? Nessa metáfora. Não foi isso que eu vi lá no perfil. Tem alguma coisa errada. Tô com medo dessa mulher. Não quero que ela fale dos sentimentos dela para mim. Entende? E essa mulher que fantasia esse cara um pouco mais emocional, porque, em geral, ele vai usar algumas estratégias, se mostrar um pouco mais vulnerável, não sei, falar um pouco... Isso acontece muito. Falar um pouco desses sentimentos, mostrar, se preocupar um pouco com ela, e aí, durante o ato em si, ele é o cara frígido, que está ali para o ato. E aí ela fala, poxa, ele parecia um cara tão legal e de repente ele sentiu que eu fui só usada. Percebe que são os dois lados? São esses dois universos que acabam nos comunicando tanto? Porque não tem como separar, Thiago. Não tem como separar. É porque assim, a sensação que eu tenho é que se joga uma luz muito grande numa coisa e apaga a outra, entendeu? E eu acho que isso não é legal. Eu acho que a luz... Você acha que tem que ter a questão só sexo? Por exemplo, igual eu falei no programa passado, porque já está quase encerrado o horário, né? Mas, por exemplo, é o que eu falei, a gente, por exemplo, por exemplo, as mulheres falam só para as mulheres, um exemplo, você entendeu? Então, por exemplo, parece que a sociedade está meio capenga, porque eu estou educando uma parte e não estou educando a outra. E a gente fala que é construído com ambos, entendeu? Porque, por exemplo, se eu gosto da coisa, eu tenho que falar para você para a gente fazer juntos o que a gente gosta. Concorda? Porque a mulher, ela procura muito mais... Com certeza, é um assunto que é uma polêmica, que se deve se conversar, discutir bem mais para frente, mas aqui a gente percebe que o Uso falou, a gente vê o mercado como se fosse um mercado mesmo, tira a parte que é só sexo, só que a pessoa não entende que para isso acontecer aqui, de uma forma plena, vamos dizer assim, não quer dizer que não pode acontecer individualmente, tem que acontecer isso aqui. Ou seja, isso aqui também está informado para acontecer. Não jogar, por exemplo, é igual no futebol. Eu vou falar para o atacante fazer uma coisa e não falo para o zagueiro defender. Então o jogo não vai dar certo, entendeu? Mas são assuntos aí para próximos programas, né? E a vida que segue, estamos na certa final. Mas o que eu percebo é isso. Eu vejo que se joga a luz para uma coisa e se apaga a outra, né? Mas as coisas vão se equilibrando com o tempo. Parece que existe o quinto do sexo aqui na TFM. 98.1, né? Ana Paula, então dá as considerações finais sobre essa questão aí, como é que você acha que a mulher vê a parte do sexo, como é que ela pode buscar e se desenvolver para obter mais prazeres. Isso, eu tô montando um projeto agora até sobre exatamente isso, sabe? E você falou, a questão da mulher ela conseguir se ver através da dança sensual mesmo. Legal. Então assim, não é aquela coisa, striptease, não é aquilo. É uma pessoa boa para indicar, a Bianca, manda a Bianca eu já estou acompanhando ela lá nisso. Só que a dança não é a dança com um parceiro, dançar um zouk, não é nada disso. Num espaço, você juntar várias mulheres que têm algumas travas, coisas assim, e você colocar só músicas sensuais, ela vai fechar os olhos, ela vai se tocar, ela vai... Sem contar que assim, só que para isso eu tenho que ter uma parceria de um... Aí não vou poder levar o Hudson por enquanto, porque tem que ser uma parceira psicóloga, uma terapeuta mulher no começo, entendeu? Mas no final vai ter um trabalho com o homem, porque elas vão ter que estar de frente ao homem, né? Gente, vamos acabar com esses paradigmas, gente. Não, mas uma mulher que está sendo trabalhada, que ela tem que quebrar algumas barreiras, aí você pegar uma pessoa ali que tem um trauma, alguma coisa, e você pegar com um homem e botar um homem de cara no primeiro momento, você sabe que aí você pode até causar um mal. Então, primeiro vamos trabalhar, quando ela já estiver mais liberta, aí você coloca um homem. Depois eu vou indicar para vocês um filme que foi o que me
me levou a pensar nesse projeto, porque eu já trabalho, eu já faço dança, essas coisas Qual do é o tempo, nome do né? filme? Nossos ouvintes estão curiosos. Eu vou falar. É porque em inglês é na Netflix que você vê, que é sobre... que trabalha exatamente com isso, que trabalha com polidense. Lá no exterior, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela é strip... Vou procurar aqui direitinho e mandar pra vocês. É strip alguma coisa, mas não tem nada a ver. É algo mesmo terapêutico, sabe? Que trabalha. É magnânimo, é magnífico o trabalho dela. Você vê as pessoas se libertando, entendeu? Inclusive tem até, dentro dele, tem uma menina que ela é lésbica. E ela estava precisando encontrar a feminilidade dela, porque estava tendo um problema no relacionamento dela com a namorada disso. E foi descobrindo lá no passado, um problema com o pai. Então, assim, é muito legal, sabe? Então, é isso, é procurar uma terapia, é entender que o clitóris, ele serve para dar prazer, é único e exclusivo para isso. E foi, sim, Deus que colocou, foi sim o universo, sim as forças aí, sei lá, em que você acredita, tá ali para isso. E, gente, olha só, nós todos, além de Jesus, nós todos estamos aqui por causa do sexo. Verdade. Entendeu? Por causa do sexo. Então, assim, vamos desconstruir isso, lógico, que embasado com psicologia, com terapeuta, para quem precisa, né? Porque tem gente que não, que vai procurar estudar e se formar. Mas é isso, basicamente... E o mais importante também, de cada um no seu tempo, né? Não precisa ter pressa, Exatamente, né? Vai exatamente. passo a passo. Fala, meu amigo Hudson, suas considerações finais sobre esse nosso tema tão bacana de hoje. Cara, esse tema da vulnerabilidade, da visão que a gente tem social, cada extremo, né, masculino e feminino, ele não é necessariamente segmentado dessa forma. A gente está falando aqui de visões gerais, de uma construção baseada no histórico que nós temos, né? E numa sociedade que ainda não tem muita maturidade para lidar com a informação. Por isso nós somos um canal aqui de informação, né, que trazemos um conteúdo inteligente e traz algumas provocações, a ideia é que vocês pensem aí. E a provocação que a gente sempre tenta deixar no final é para movimentar alguma coisa aí dentro, sabe? Se existe algum incômodo, alguma dificuldade que você identificou a partir do nosso programa, das nossas falas aqui, minha, do João, do Thiago, da Ana Paula, da Ana Flávia também, quando está aqui. Se você identifica que existe alguma dificuldade, seja ela emocional, seja ela da performance, né? Geralmente se manifesta na performance, a dificuldade de conseguir ter o orgasmo na plenitude que você quer. Mas se você tem dificuldades com o seu parceiro, com a sua parceira, entre em contato. É sempre legal você primeiro botar na mesa, né? Falar com o seu parceiro ou com a sua parceira, tá rolando tal coisa, né? E se vocês encontrarem alguma dificuldade, mesmo que o outro não vá à terapia, mesmo que o outro não faça parte do processo terapêutico, mas que ele saiba até que você está buscando, até para que ele comece a perceber gradualmente essa mudança que a Ana colocou aqui para gente, né? Então, essa abertura para o conhecimento hoje é muito grande, gente. É uma oportunidade, é algo dentro da história humana que nunca existiu. Então, falar sobre sexo com pessoas que estudaram sobre isso, que antes era algo muito inacessível, hoje se tornou algo mais natural. Então, estamos aqui, se vocês precisarem, é só entrar em contato, se sensibilizaram a partir das nossas falas, não perca essa oportunidade, né? Aqui a gente nem está falando necessariamente do vender, né? Mas do supermercado se relacionar. Né? Se desenvolver. Dá para responder a pergunta? Exatamente. Oi? Dá para responder a pergunta de uma seguidora aqui? Vai lá, Na verdade, ela não foi uma pergunta, ela foi bem enfática. Andei. A Paola colocou bem assim: o sexo banalizou muito hoje em dia. Sexo fácil, pessoas fáceis, pessoas que encaram o sexo como apenas mais uma transa. Uhum. Eu vou falar só uma coisa. Manda ver. Não é bem assim. Não é bem assim, porque assim, o sexo ele já tá, digamos assim, já é banalizado desde antes. A gente é que banaliza isso na cabeça da gente. Só que hoje se fala muito mais em sexo exatamente porque hoje está mais liberdade para isso. No passado existia muito mais casos de prostituição do que existe hoje. As casas de prostituição hoje estão falidas. Aí ela vai colocar, porque as mulheres estão fáceis. Não é assim, é porque existe, infelizmente, ainda uma competição muito grande entre as mulheres. Tá? Porque tá no passado a hora, mas fica pro próximo programa Fica esse pro aqui, eu também próximo, queria falar um monte de coisa, mas não dá tempo, né? Se quando o ouvinte fala, Mas é importante, fala, mas né? sim, vai de encontro que eu falei, tá vendo? Uhum. Estão se vendendo produto sexo
Só que na verdade não existe um produto sexo. Aí existe na um cabeça dessas relacionamento, né? pessoas começa o sexo e fica uma coisa ruim, tá vendo? Vamos lá, mais empresa que existe. Pessoal, muito obrigado aí, uma ótima quinta-feira. E seguinte, cara, se transe, vamos que vamos, valeu, um abraço, foi! Falou, gente, obrigado. Aproveita, Luiz.